Acho que é importante as pessoas entenderem que nem tudo que eu vivi na minha vida pessoal eu levo pra clínica. Na verdade, não posso levar pra clínica. Uma coisa, outra é outra. Né? E quando eu não tô ali na clínica como psicólogo, eu sou uma pessoa que posso falar da minha vida pessoal. As pessoas precisam entender, separar isso. Que você é isso tudo, né? Que eu sou isso tudo. Então, assim, eu tinha 15… Eu caí de paraquedas no lugar de ayahuasca, assim. Paraquedas, literalmente. Assim, eu tinha 15 anos. Não sei nem se eu tinha 15 completos. E eu simplesmente cheguei nesse lugar que ninguém chegava, que ninguém falava, que ninguém sabia o que era. Porque eu conheci uma galera, né, super jovem e tal. A galera curtia música e tal, assim, esses pseudo-hippies, né, dos anos 90, 2000, assim, né? Porque, né, a gente conversava e aí num belo final de ano me convidaram pra vivenciar uma experiência na praia. E é isso, uma galera. Mas era um ritual espiritual ou era só uma galera tomando ayahuasca? Eu não lembro exatamente o que a gente conversou, teclando ali, o que me convidaram. Pessoas que eu tinha contato, nem era da minha cidade, mas eram pessoas que eu tinha contato, que eu já tinha visto e tudo mais. E que, tipo, eram amigos, assim, colegas. E me convidaram. E eu fui. Eu fui sozinha, peguei minha malinha e tal, e fui pro lugar, encontrei a galera. Eu achei, o que eu achei? O que eu achava que tinha na minha mente? Que eu ia viver uma experiência, uma vivência, ter uma vivência. Acho que foi essa palavra, vivência. Uma vivência de fim de ano. Mas pra mim ia ser uma fogueira na praia, a gente ia cantar e tal. Talvez tomar um vinho. O vinho das almas. Pois é, era o vinho das almas. Eu não tinha noção que era isso. E aí, fui pro lugar e tal, conheceu o pessoal, tudo bem, vamos lá. E aí, chegou no lugar do ritual, né? Que aí todo mundo… Só me falaram o seguinte, mulher vai de saia e roupa clara. Tá branca de preferência. Eu falei, tá bom. Eu falei, Réveillon, claro, o pessoal vai de roupa branca, né? Você vê o nível de desinformação que eu tinha, né? Também com 15 anos e fui. E peguei lá uma roupa branca, uma saia branca, cheguei no lugar, todo mundo… né? Era uma igreja do Santo Daime, que tem toda uma roupagem, tem todo um ritual, né? Que é uma coisa… É sempre igual, assim, é bem parecido, na verdade. Vai mudar um pouquinho de igreja pra igreja, mas é muito parecido. E eu fui com a minha roupa branca e começou o ritual. E ficou bailando. Fiquei bailando sem entender absolutamente nada do que eles falavam. Eu não entendia o que eles falavam. Os cantos, né? Que a gente chama de hinos, né? Sim. Não entendia o que eles falavam. E era um ritual, um trabalho que ia demorar 12 horas bailando, né? Que, em volta de uma mesa, que é uma mesa de estrela. Eu achei super legal, super bonito. Mas achei esquisito, porque eu via decorado com as… E mulheres de um lado, homens de outro. Um monte de símbolos que eu nunca tinha visto. Né? Aquelas bandeirolas em cima. Eu falei, uai… Né, o pessoal esqueceu de tirar, porque a gente tá já no final do ano e as bandeirinhas, bandeirinha de São João, exatamente. Tipo assim, totalmente fora ali, não sabia onde eu tava. Esqueceram de tirar. Vou me oferecer. Oi, eu posso tirar pra você essa bandeirinha, porque já passou bastante tempo. Passou bastante tempo, as bandeirinhas decorando. Só que isso é uma decoração típica desse grupo, né, assim. E aí foi… E eu não entendia nada. Aí teve um intervalo. Mas curtiu a experiência? Não, mas aí a experiência até aí foi isso. Depois teve intervalo dessas 12 horas. E me perguntaram assim, aí, você gostou? Tomou chá? O que você achou? Eu falei, chá? Que chá? Você não tomou o chá? Me perguntou. Eu falei, não sabia que tinha chá. Você não tinha tomado? Eu não sabia que tinha um chá. Você não viu as pessoas servindo? Me perguntaram exatamente isso. Mas você não viu as pessoas servindo? Você não viu a fila de mulheres? Eu falei, eu vi a fila. Tipo, a fila. Mas ninguém me convidou pra fila. Eu vou entrar na fila sem me convidarem? Fazer o quê nessa fila, né? Não, o nível de desinformação… Não sei quem foi mais desinformada por uma igreja de Santo Daime do que eu na minha vida. Nunca acho vi. que ninguém. Menor de idade, sem autorização dos pais. Meus pais saberem que eu tava lá fazendo… Pois é. Né? Enfim. Muitas problemáticas nessa Muitas história. problemáticas há muitos anos atrás. Muitos anos atrás, né? Não foi também outra era, mas assim, faz muito tempo. E depois disso deu muito ruim em várias coisas. Porque é isso, como que você deixa uma criança, um pré-adolescente, uma adolescente numa igreja do Santo Daime, sem saber, ela sozinha, sem responsável. Loucura. Depois eles também ficaram chocados que isso não era uma prática do lugar, né? Mas aconteceu, passou. Então… Foi um grande sinalizador pra eles, talvez, pra se cuidar. Né? Não, porque daí o que vem depois foi um grande sinalizador pra eles, com certeza. Aí você entrou na fila. Aí eu entrei na fila depois do intervalo. Claro. Porque falaram, então pode tomar. Se você quiser tomar, pode. Falei, pode. Porque assim, chá. Eu pensei, chá. Eu já tomei chá de camomila, chá de hibisco, chá de hortelã. Muito bom. Deve ser um chá interessante. Eu não esperava. Eu achava que era um chá. E aí, entrei, tomei… Achei o chá diferente, né? Um gosto. Tomei o chá, curioso. um chá mais denso. Passou um tempo,
Aí, realmente, eu comecei a sentir alguma coisa, eu comecei a sentir no meu corpo. E aquelas vozes, aquele inário, aquela dizendo, ficava cada vez mais embaralhada, não conseguia entender nada, parecia que eu estava falando grego. Muita informação, eu comecei a ficar desesperada. Entre várias experiências que eu tive uma experiência de aprofundamento de um trauma pessoal, né, que depois eu fui entender isso depois de muito tempo na terapia. Eu vivia um luto muito grande, que não era um luto elaborado, um luto resolvido. E eu me senti muito abandonada naquele momento. Muito mal. E eu pedia um abraço, esse abraço não rolou, não veio. Foi super difícil, né? Um aprofundamento muito grande, porque eu tava me sentindo abandonada pela pessoa que eu tinha perdido. E naquele momento poderia até ser um momento de superação, de me sentir acolhida, né? Mas não rolou, né? De cura, né? Não rolou. Aprofundou mais ainda esse sentimento de abandono, essa dor. Foi bem traumático, foi muito difícil. Aí eu comecei a gritar, por daí eu ouvia meu pai me chamando, na minha mente, né? Obviamente. O pai que tinha morrido? Não, meu pai. Que tá vivo ainda, mas meu pai. Eu via meu pai me chamando da terra, porque eu mesma tinha morrido. Na minha ideia. Na minha concepção, aí as coisas clarearam pra mim. Eu tinha morrido, eu tava ali, era meu espírito com todo aquele monte de gente, era tudo espírito. A gente tava num umbral, aquela mesa do centro da estrela era um lugar de luz que se cantava pra subir. E a gente tava ali, todo mundo morto, esperando ali uma vaguinha pra subir ali naquela luz do meio. Só que eu não queria. Você não queria subir, você queria voltar. Queria voltar pra terra. E aí o meu pai me chamava, na minha cabeça me chamava. Eu saí correndo descalço, deixei minha bolsa no lugar. Saí correndo, pai, tô voltando. E descendo as escadarias do lugar, desesperada, chorando, com medo. Mas tinham pessoas tinha uma pessoa pra me ajudar. Mas foi essa pessoa que não me deu um abraço, que não podia relar em mim. Porque essa coisa da energia. Então, ela assim, correu atrás de você? Correu atrás de mim. Conseguiu me acalmar relativamente. Não podia relar em mim, é muito bom. Amo essa palavra. Relar em mim. A coisa não é do Rio, né, galera? Não. Encostar, né? Encostar. Não podia Não podia me encostar. E aí não podia dar uma reladinha, porque senão ia transferir energia, essas coisas que assim, né? Poxa, eu acho que isso faz parte do trabalho em si. Você precisa entender isso, dar esse suporte. Mas enfim, voltei e tava passando muito mal. Daí eu fiz uma limpeza. De repente, no pé de uma árvore. E aí tava cantando um hino, assim, um canto que era assim: descarrega o ego descarrega o ego, descarrega o ego, descarrega o ego. Foi bom. Cara, foi o ponto-chave. Virou uma chave ali. Coloquei tudo pra fora, né? Aquela purgação, aquela coisa que tava muito ruim. Comecei aí, a partir daí, entender o que as pessoas estavam falando, cantando. Parte dessa limpeza, não tava entendendo nada, tava realmente sendo grego. Depois eu comecei, nessa limpeza, nessa vez que eu coloquei pra fora, consegui ouvir o que as pessoas estavam falando e as coisas começaram a desenrolar um pouco melhor pra mim. E eu ficar um pouco mais calma e deixar pra trás mesmo essa questão do ego, de segurar quem eu sou, e querer entrar pra esse outro lugar, né? Investigar um pouquinho mais esse outro lugar que eu não tinha nunca estado, assim, nunca prestado atenção. Mas foi muito difícil a experiência, entre outras coisas que aconteceram que não dá tempo de contar. Mas foi bem difícil essa experiência, bem traumática. Porque eu não tive preparação, porque eu não sabia pra onde estava indo. Acho que o principal desse relato é a importância da preparação. De você saber o que vai tomar, saber o que significa, saber como funciona o ritual. Saber, né, a procedência da casa, quem é que vai dirigir esse ritual. Aí, a partir daí, eu sou cabeção, né, teimosa. E continuei tendo outras experiências. Nesse mesmo lugar? Nesse mesmo lugar. Então não foi traumática, mas fiquei voltando. Parece alguém que eu conheço, né, Renato? Cara, expôs mesmo. Não, porque a primeira vez ele falou: nunca mais eu volto aqui. Que é muito normal, né? E aí, 15 dias depois, ele tava lá. Renato, gente, é nosso engenheiro de som do programa. É nosso diretor de áudio. Também. Tudo, um monte de coisa. E meu compadre. Tem alguma coisa, né, que fica, que você fala, mas tem alguma coisa a mais? Aconteceu alguma coisa ali, eu quero entender isso, eu quero investigar, né? E você entende… Então você voltou? Sim, várias vezes. Muitas vezes. Aí eu não saí de lá mais. O descarrega o ego fez todo sentido. E transformou. Foi muito importante pra mim. Essa vivência pessoal nesse lugar. Que aí eu tive acolhimento depois de um tempo. Me senti parte daquele grupo. Aí foi tudo que eu precisei. Mas demorei pra entender essa vivência específica, né, que eu tive inicial. Precisei de terapia. Foram alguns anos pra sair desse lugar também, que era um lugar de luto mesmo, né? Assim, que não tinha a ver só com aquela experiência. Tinha a ver com a minha vida, com o que eu tava passando e tudo mais. Então, assim, por isso que é importante, às vezes, ter um grupo
pra te ajudar a integrar, pra te ajudar a entender. Não tinha. Depois Sim. você sai da experiência ali, você fica, Sim. né? Você vai buscar integrar, mas de forma muito autônoma. Eu acho que os lugares, os centros estão olhando mais pra isso, pra ter esse acolhimento no pós, Eu esse acho olhar muito pras importante. pessoas, no pré, entender que assim, não é a pessoa chegar num lugar e preencher uma fichinha e tá bom. Você precisa conhecer quem é essa pessoa, de onde ela vem, o que ela tá vivendo. Não só se ela tem um histórico familiar disso, daquilo, se ela toma algum tipo de medicação que possa ter uma interação, mas quem é essa pessoa? Tem que existir uma preparação. Aí, por conta dessa Mas aí experiência você não tinha uma traumática. madrinha, nem um padrinho. Não tinha, eu cheguei lá de paraquedas. Com essa experiência traumática, eu comecei a meio que militar nesse campo. De assim, a gente precisa de preparação, a gente precisa de integração, a gente precisa ter mais cuidado com quem a gente recebe. Eu sei que essa é uma experiência muito única, muito minha. Tem pessoas que têm experiências totalmente diferentes, se preparam, né, muito mais pra chegar. Então, assim, é legal, mas eu tô nesse lugar de ajudar as pessoas a prepararem, ajudar as pessoas a integrarem. Porque nem todo mundo tem experiências boas, tem pessoas que têm experiências muito Sim. piores que as minhas, por exemplo, né? E não conseguem realmente lidar com isso no dia a dia, né? Seguir o seu caminho, segue às vezes com uma desorganização e, claro, que existe o risco, né? Que a gente sabe aqui, quando a gente tá falando de ayahuasca, existe um risco. Ele é pequeno, mas existe um risco de ser gatilhos para crises também, né? Então a gente tem que falar desse risco, as pessoas precisam estar atentas a isso quando vão decidir se envolver nessa experiência, decidir tomar ayahuasca ou qualquer outra coisa, precisam saber. Aí elas podem decidir, livres e esclarecidas. Né? Eu sou contra que a pessoa fala, tudo é maravilhoso, é luz, você vai se conhecer, mas não fala da parte que é um risco também. Então é um risco pequeno, né? Não é todo esse alarde que às vezes a mídia faz. Sim, que mas também é existe, assustador. que é assustador, não é? A minha intenção não é assustar, mas é alertar com um nível de clareza que a gente precisa, né? Tenta direito, garota.